Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 8 de fevereiro. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo autoriza a Polícia Federal a compartilhar provas da investigação sobre o suposto vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro, com um inquérito que apura a existência de uma organização criminosa que atuaria contra a democracia e o Estado de Direito. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Primeira turma do Supremo decide que é legal a contratação de médicos como pessoa jurídica por entidades sem fins lucrativos. Ministério Público pede que o governo de Goiás forneça informações detalhadas sobre número de imunizados infectados pela Covid-19 no estado. E ainda, Conselho Nacional de Justiça lança a Ouvidoria Nacional da Mulher, um canal de comunicação do Judiciário com a sociedade. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou o compartilhamento de provas da investigação sobre o suposto vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro, com um inquérito que apura a existência de uma organização criminosa que atuaria contra a democracia. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Renato Rosa, que tem mais informações. Oi, Renato, boa noite. O ministro estaria atendendo um pedido da Polícia Federal, não é isso? Boa noite, William. Boa noite a todos. É isso mesmo. O pedido partiu da delegada da Polícia Federal, Denise Ribeiro. E, segundo o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tem fundamento diante de possíveis semelhanças entre o modelo de atuação dos grupos investigados. Vale lembrar que o primeiro inquérito concluído pela PF apontou que o presidente Jair Bolsonaro vazou dados sigilosos de investigação sobre um ataque ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, os dados dessa apuração serão compartilhados com a equipe que investiga uma suposta organização criminosa com atuação na internet, que trabalha para desestabilizar a democracia e as instituições brasileiras. William. Certo, obrigado pelas informações. E o repórter Renato Rosa também acompanhou agora à tarde a sessão da segunda turma do Supremo. Os ministros julgaram a correção de precatórios no Rio Grande do Sul e o arquivamento de uma ação penal contra um parlamentar do Amapá. A segunda turma do Supremo analisou um recurso do Ministério Público Federal contra a decisão do ministro relator Ricardo Lewandowski, que determinou o trancamento de ação penal contra a deputada do estado do Amapá, Marília Brito Xavier Góes. Ela havia sido condenada pelo TSE por corrupção eleitoral. Segundo a denúncia, Marília teria no cargo de secretária de Estado prometido nas eleições de 2008 implantar benefício social em troca do voto de duas eleitoras. Por maioria, a segunda turma do Supremo seguiu o entendimento do relator contra o recurso do Ministério Público. Para Lewandowski, o fato do suposto ilícito ter sido praticado durante o exercício em razão do cargo de secretária de Estado, isso assegura foro por prerrogativa de função. Ele considerou que houve irregularidade na abertura do procedimento investigativo. Conforme bem destacou o ministro relator Ricardo Lewandowski, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao assentar que os secretários de Estado têm foro por prerrogativa de função, inclusive nos casos em que se trata de crime eleitoral. Outro caso que ganhou destaque foi o recurso do Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça sobre pagamento de precatórios. O foco da discussão foi a atualização monetária das condenações do poder público. Para o TJ, o governo desrespeitou decisões tomadas em julgamentos anteriores pelo Supremo. A maioria seguiu o entendimento do ministro Gilmar Mendes. O próprio relator, Ricardo Lewandowski, reformulou o voto. Prevaleceu a tese de que a correção monetária deverá observar o uso da TR até 25 de março de 2015. E após essa data, os valores deverão ser corrigidos pelo IPCAE. Fica mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança, PR, nos termos da Emenda Constitucional número 62 de 2009, até 25 de 3 de 2015, data após a qual os créditos empregatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo Especial, IPCAE. Já a primeira turma do Supremo decidiu que é legal a contratação de médicos como pessoa jurídica em contratos de prestação de serviços por entidade sem fins lucrativos. Os ministros analisaram um recurso em que se discutia a pejotização de médicos na Bahia.
O processo questionava a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que impediu o Instituto Fernando Figueiras, organização social responsável pela gestão de 4 hospitais públicos do estado da Bahia, de contratar médicos como pessoas jurídicas. A relatora, ministra Carmen Lúcia, negou o agravo. O Tribunal Regional do Trabalho considerou que teria provado elementos de relação de emprego, de subordinação, de pessoalidade, e que, portanto, não se trataria de uma terceirização nem de atividades fim, mas de uma figura ilícita, de uma privatização configurando uma forma de burlar a legislação trabalhista. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Sabemos que isso ocorre hoje em inúmeras, não só na questão médica, mas em inúmeras outras atividades, dentro dessa possibilidade realmente de permitir a prestação de serviço, a possibilidade dessa terceirização lícita da atividade fim, não podendo, como disse, ser penalizado como fez pela decisão trabalhista. O voto divergente foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, vencidas as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Com isso, o recurso do Instituto Fernando Figueiras foi aceito, permitindo, então, a contratação dos médicos como pessoa jurídica. Os ministros também analisaram outro agravo regimental contra a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, que anulou concessão de aposentadoria que incorporou gratificação aos proventos do autor do recurso. No caso, ele queria anular o entendimento do TJ, alegando descumprimento da súmula vinculante 3 do STF, que garante a observância do contraditório e ampla defesa nos autos administrativos. A relatora, ministra Carmen Lúcia, negou o pedido, voto que foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O julgamento foi interrompido depois do pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. A primeira turma ainda julgou uma reclamação em que o autor questiona que foi excluído por inidoneidade moral do concurso público para ingresso na Polícia Militar de Minas Gerais, na fase de investigação de vida pregressa. Foram utilizados como fundamento a existência de 2 boletins de ocorrência, um de porte de drogas, quando menor, e o outro de ameaça, destacando que nenhum deles gerou um inquérito policial contra o candidato. Os ministros da primeira turma julgaram improcedente a reclamação e mantiveram o ato administrativo da Polícia Militar do Estado. O reclamante mentiu quando do preenchimento do formulário para o ingresso na corporação. Então, há mais um gravame aqui. Quando preencheu o formulário do concurso para o ingresso da corporação, respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em inquérito policial, se já havia se envolvido em alguma ocorrência policial, alguma investigação. E respondeu negativamente. E amanhã tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Um dos julgamentos previstos envolve propaganda eleitoral paga em jornal impresso e internet. Quem tem os detalhes da pauta, consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zugolotto. Na pauta, vários julgamentos, 2 deles contendo discussões acerca de matéria eleitoral e várias decisões liminares concedidas pelo ministro Luiz Roberto Barroso envolvendo assuntos relativos à vacinação contra a Covid-19 em todo o território nacional. Dentre as matérias eleitorais está uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em 2019 pela Associação Nacional dos Jornais contra dispositivos tanto da Lei das Eleições como de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que restringiram a propaganda eleitoral paga em veículos de comunicação impressa, sendo estendido também para os sites desses veículos de comunicação, admitindo apenas o impulsionamento de conteúdo quando devidamente identificados. De acordo com a associação autora, essas restrições previstas na legislação já não se justificam mais nos dias de hoje, levando-se em consideração o grande aumento do uso da internet como meio de acesso à informação e pede, portanto, a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos. Alegam ainda
que, mantidos esses dispositivos questionados, haveria a violação de diversas liberdades individuais previstas na Constituição, como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, informação, iniciativa, princípios republicanos e democráticos, além do pluralismo político. A sessão plenária está marcada para ter início amanhã, às 14 horas, e no direto do plenário você consegue acompanhar tudinho ao vivo aqui com a gente na TV Justiça. Não perca! O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, negou o pedido de desbloqueio de bens do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. A defesa de Palocci buscava a extensão da decisão do Supremo, que anulou as condenações impostas ao ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Ao analisar o pedido, o ministro Ricardo Lewandowski disse que, apesar de o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, responder à mesma ação penal movida contra o ex-presidente Lula, não sofreu as mesmas penalidades. Lewandowski ressaltou ainda que não foi inserida na reclamação cópia das medidas cautelares impostas a Palocci, o que inviabiliza a análise do processo e a confirmação de que os bens bloqueados são referentes à mesma ação penal em que o ex-presidente Lula também figura como réu. Na reclamação, a defesa do ex-ministro da Fazenda alegou que o sequestro e aresto de bens de Palocci se refere à ação sobre denúncias de corrupção no Instituto Lula. Os advogados ressaltaram que em abril do ano passado, o STF julgou que a Justiça Federal de Curitiba não tem competência para processar e julgar ações penais contra o ex-presidente e anulou todas as decisões do ex-juiz Sérgio Moro no processo. O ministro Ricardo Lewandowski disse ainda que nada impede que a defesa de Palocci renove o pedido, desde que use os trâmites processuais em vigor. E veja no próximo bloco, o CNJ lança a Ouvidoria Nacional da Mulher. A gente volta já já. Como cidadã, a Constituição Federal é, para mim, a garantia de igualdade perante todos os outros brasileiros. Já como advogada trabalhista, a Constituição Federal é, para mim, a minha melhor conselheira. É a certeza que eu estou trazendo para a vida dos meus clientes a justiça social, que ela tanto defende e eu tanto acredito. O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta semana a Ouvidoria Nacional da Mulher, um canal direto com a sociedade. O lançamento foi feito no começo da sessão de julgamentos do plenário do Conselho Nacional de Justiça. A Ouvidoria Nacional da Mulher vai ser um canal de comunicação do Judiciário com a sociedade para coibir crimes contra as mulheres e ajudar as vítimas a compreender o ciclo da violência. A ouvidoria vai receber e enviar denúncias de violência e discriminação às autoridades competentes, informar a mulher os direitos que ela tem e receber sugestões, reclamações, críticas e elogios sobre a tramitação de processos judiciais. O presidente do CNJ e do Supremo, o ministro Luiz Fux, lembrou que o Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais e que possui uma das legislações mais avançadas do mundo na área de direitos da mulher. Disse também que a ouvidoria é uma forma de contribuir para a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Nós vamos continuar a atuar incansavelmente para proteger as mulheres de todas as formas de discriminação e violência, auxiliados agora pela Ouvidoria Nacional da Mulher, concretizando aquilo que poderia ser uma mera divagação acadêmica, mas uma promessa a ser realizada de tornar o Brasil um país onde as mulheres possam viver com a dignidade que promete a nossa Constituição Federal. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral traz as informações sobre a pauta de hoje. Os destaques da sessão de logo mais estão na pauta administrativa. Os ministros devem julgar o pedido de registro do partido União Brasil, que é resultado da fusão entre Democratas e o Partido Social Liberal, o PSL. A minuta de resolução, que trata sobre propaganda partidária gratuita nas emissoras de rádio e televisão, também deve ser analisada pelo plenário do TSE. A sessão do Tribunal Superior Eleitoral começa logo mais às 7 horas da noite. E
E ainda falando sobre o TSE, vale lembrar que este ano os brasileiros vão às urnas e, para votar, é fundamental estar em dia com a Justiça Eleitoral. Quem tiver alguma pendência precisa ficar de olho no prazo para regularizar a situação. O voto é obrigatório para pessoas com idade entre 18 e 70 anos. É preciso se ligar no prazo para não perder o direito de votar nas eleições 2022. Quem for tirar o título de eleitor ou quem deixou de votar nas últimas eleições e não justificou e nem pagou multa, ou quem precisa resolver qualquer pendência, tem até o dia 4 de maio para fazer isso. Então o brasileiro ele tem duas possibilidades de regularizar a sua situação com a Justiça Eleitoral, indo até uma zona eleitoral ou através da internet. Recomenda-se que antes dele procurar os serviços, ele já acesse o site da Justiça Eleitoral com o número do seu título de eleitor e já faça o pagamento das eventuais multas que ele tenha pendente com a Justiça Eleitoral. A notícia boa é que ainda faltam mais de 80 dias para o fechamento do cadastro. Já para quem não respeitar o prazo e ficar em débito com a Justiça Eleitoral, a notícia é ruim. Além da impossibilidade de exercer o direito ao voto, a pessoa fica impedida de emitir passaporte e também de participar de concursos públicos. Caso ela seja aprovada em um concurso público, ela precisa demonstrar que está regular com a Justiça Eleitoral. Eu cito esses dois exemplos que fazem parte do dia a dia da vida dos brasileiros e que a falta às eleições pode acarretar prejuízos, então, para outras áreas, para outras esferas da vida. Vale lembrar que quem já tem ou vai completar 16 anos até o dia 2 de outubro pode participar das eleições deste ano. Para isso, é preciso tirar o título de eleitor antes do encerramento do cadastro. Outro detalhe que é importante destacar para esse público mais jovem e moderno é que o aplicativo e-Título, que pode ser baixado por tablet ou por smartphone, poderá ser apresentado ao mesário na hora da votação, sem a necessidade do documento físico. A participação das pessoas mais jovens ela é essencial, porque a democracia se consolida com a participação de todos os grupos, tanto ideológicos quanto etários da nossa sociedade. Veja a seguir, o Ministério Público pede que o governo de Goiás forneça informações detalhadas sobre o número de imunizados infectados pela Covid-19. Voltamos em instantes. No texto constitucional, como princípio fundamental, como bússola para a República Brasileira, que é dever do Estado, é dever de todos nós, lutarmos, caminharmos para construir uma sociedade livre, justa e solidária. Em um trabalho conjunto, os Ministérios Públicos Federal e Estadual em Goiás encaminharam uma recomendação ao governo local para que as informações sobre vacinados e não vacinados pela Covid-19 no estado sejam atualizadas e detalhadas. O objetivo da recomendação encaminhada pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual de Goiás é combater a desinformação sobre os efeitos e a eficácia das vacinas contra o coronavírus. Para isso, os promotores e procuradores que assinam o documento pedem que a Secretaria de Saúde de Goiás divulgue no site oficial informações atualizadas e detalhadas sobre o número de imunizados e não imunizados que são infectados pela Covid, bem como o índice de internação e de morte das pessoas que tomaram e não tomaram a vacina. O governo de Goiás tem um prazo de 10 dias para informar se vai ou não acatar a recomendação. Caso se negue, os Ministérios Públicos devem entrar com ação na Justiça. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, sobre o serviço de provimento de capacidade de satélite, não deve incidir o ICMS. A Fazenda Estadual do Rio de Janeiro tentou a cobrança de mais de 500 milhões em imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, da operadora Claro, pela disponibilização dos satélites Star One para o uso de outras empresas de telecomunicações. A sentença julgou improcedente o pedido e mantido pelo Tribunal de Justiça sob o argumento de que os satélites são meros meios disponibilizados para que outras empresas efetuem serviços de telecomunicação.
A Fazenda destacou que a Lei Geral de Telecomunicações prevê que o ICMS incide sobre as prestações onerosas de serviços de comunicação e defendeu que o serviço de provimento de capacidade de satélites para outras empresas se enquadraria nesse conceito. A primeira turma, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Estadual apenas para redução da verba honorária e negou o provimento ao recurso especial da empresa de satélites. Ao analisar o recurso especial da Fazenda, o ministro Benedito Gonçalves ressaltou que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, não considera o provimento de capacidade de satélite como um serviço de telecomunicações. O relator ressaltou que a jurisprudência do STJ é clara, no sentido de que serviços suplementares e atividades meio não sofrem incidência do ICMS. Benedito Gonçalves mencionou o entendimento do STJ no tema 427, dos recursos repetitivos, segundo o qual o ICMS somente incide sobre o serviço de telecomunicação propriamente dito, e não sobre as atividades meio e serviços suplementares. Em Mato Grosso, representantes dos poderes judiciário e executivo se reuniram para discutir melhorias no sistema prisional e políticas de atenção às pessoas que deixam os estabelecimentos penais. Por meio de uma ação conjunta entre o CNJ e os Tribunais de Justiça brasileiros, foram criados os chamados escritórios sociais, que são equipamentos públicos de gestão compartilhada que prestam atendimento profissionalizante e psicossocial às pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares. Em Cuiabá, o escritório social foi fundado em 2020 e é um dos 26 já existentes em todo o Brasil. E a intenção é expandir esse número, inclusive aqui em Mato Grosso. E esse foi um dos assuntos da reunião entre representantes dos poderes judiciário e executivo na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização Carcerária também participou do encontro. Desejamos fazê-lo da forma mais estruturada possível, com uma metodologia consolidada e principalmente caminhando em terra firme, digamos assim, a fim de que esse serviço realmente possa significar um apoio e uma assistência indispensáveis às pessoas que deixam o estabelecimento prisional, para que elas possam se organizar pessoalmente, do ponto de vista familiar, socialmente. Outro tema tratado foi com relação ao número de vagas nas unidades prisionais de Mato Grosso disponíveis e as que estão em ampliação. E as perspectivas são bem positivas. A gente previu a ampliação de algumas unidades penais do estado, entre elas Água Boa, Rondonópolis, Sinop. Então serão construídos raios do modelo que foi feito aqui na Penitenciária Central. Então raios com capacidade de 432 vagas, todos automatizados, uma nova estrutura para as unidades penais do estado. No início de 2018 nós tínhamos mais de 6.500 vagas de déficit de vagas. E nós contamos que ao final de 2022 nós estaremos com maior número de vagas do que de presos. Então isso vai ser um case de sucesso para todo o Brasil. Então, com essas ampliações de vagas, realmente dentro de pouco tempo Mato Grosso não terá mais problemas com vagas no sistema prisional. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã. Thank you.